Imagine um homem que, sem hesitar, abandonou tudo o que conhecia, sua terra, sua casa e até mesmo sua segurança, para seguir uma promessa invisível de um Deus que ninguém via. Abraão não apenas se tornou um dos personagens mais importantes da história, mas também o próprio símbolo da fé. Mas será que sua trajetória foi apenas de glórias e bênçãos? Você já ouviu falar dos seus erros? Da esposa que lhe fingiu ser sua irmã? Do filho que foi expulso ao deserto? Da ordem terrível de sacrificar o próprio herdeiro? A história de Abraão não é linear, é cheia de reviravoltas, desafios e momentos de tensão extrema que mudaram o curso da humanidade. E hoje você vai conhecer essa jornada completa, passo a passo, como nunca antes. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia de um jeito que poucas pessoas conhecem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? O chamado de Abraão e a jornada para Canaã houve um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua e vivia espalhada pela terra, sem grandes divisões. Foi nesse cenário que Terá, um descendente de Sem, teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã morreu cedo, mas deixou um filho chamado Ló, que ficou sob os cuidados de sua família. A esposa de Abraão chamava-se Sarai, mas ela não podia ter filhos. A vida em Ur dos caldeus parecia estável, mas algo estava para mudar drasticamente. Terá tomou a decisão de sair de Ur e partir para Canaã com Abraão, Sarai e Ló. No entanto, a família se estabeleceu em Harã, onde Terá viveu até o fim de seus dias. Foi ali que a voz do Eterno ressoou pela primeira vez a Abraão, chamando-o para uma missão que ninguém havia recebido antes. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, aos 75 anos, não hesitou. Pegou Sarai, Ló e todos os bens que possuíam e partiu em direção ao desconhecido, confiando somente na promessa de Deus. A chegada a Canaã foi marcante. Abraão percorreu a terra até Siquém, onde o Senhor apareceu a ele novamente, reafirmando que aquela terra seria sua e de sua descendência. Diante dessa visão, Abraão construiu um altar ao Eterno, consagrando aquele solo. Mas ele não parou ali, continuou a jornada em direção ao sul, chegando até Betel e Ai, onde ergueu mais um altar e invocou o nome de Deus. Cada passo que ele dava não era apenas um deslocamento geográfico, mas um ato de fé profunda. No entanto, a terra prometida logo revelou seus desafios. Uma grande fome assolou a região, tornando impossível permanecer ali. Abraão foi forçado a buscar refúgio no Egito, um local próspero e fértil, mas ele sabia que sua esposa era extremamente bela e temia pela própria vida. Temendo que os egípcios o matassem para tomá-la, ele convenceu Sarai a dizer que era sua irmã. Essa mentira, aparentemente inofensiva, colocou Sarai no palácio de Faraó. Como resultado, Abraão foi grandemente enriquecido com presentes e gado. Mas o Eterno não permitiu que essa situação se prolongasse. Ele puniu a casa de Faraó com pragas severas, revelando a verdade. Furioso, o rei confrontou Abraão e o expulsou do Egito. Com bens acumulados, mas com a lição aprendida, ele retornou para Canaã, mais especificamente ao Negebe, e depois subiu até Betel, onde havia edificado o altar. Ali, ele buscou novamente ao Senhor, reafirmando sua aliança e compromisso. Mas os desafios estavam apenas começando. Abraão retornou do Egito ainda mais rico do que antes. Ele possuía grandes rebanhos, prata, ouro e servos. Seu sobrinho Ló, que o acompanhava desde o início da jornada, também prosperou e acumulou muitos bens. No entanto, essa prosperidade trouxe um problema inesperado. A terra já não era suficiente para sustentar os rebanhos de ambos. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar por espaço e recursos. Era uma situação insustentável, pois os cananeus e os ferezeus também habitavam ali, tornando o espaço ainda mais disputado. Diante desse impasse, Abraão tomou a iniciativa de evitar um conflito familiar. Com sabedoria, chamou Ló para uma conversa e disse:
Não deve haver desavença entre mim e você, nem entre os nossos pastores, pois somos parentes. Olhe ao seu redor. Toda a terra está diante de você. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ponto. Abraão, sendo mais velho e o líder da família, poderia ter imposto sua vontade, mas escolheu agir com generosidade e paciência. Ló olhou em direção ao Vale do Jordão e viu que aquela região era bem irrigada, semelhante ao jardim do Senhor e às terras férteis do Egito. Sem hesitar, escolheu aquela área e partiu para lá, fixando-se próximo a Sodoma. Abraão, por sua vez, permaneceu na terra de Canaã. Essa separação parecia apenas uma decisão prática, mas escondia um significado profundo. Enquanto Abraão confiava na provisão de Deus, Ló escolhia com os olhos da carne, sem considerar o caráter dos habitantes daquela região. Após a separação, o Eterno apareceu novamente a Abraão e lhe fez uma promessa ainda maior. Levanta os olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que vês, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei com que seus descendentes sejam numerosos como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, então poderá contar sua descendência. Persa-lhe-se. Tu poderá contar sua descendência. Era uma garantia divina de que a separação de Ló não diminuiria em nada o que Deus havia preparado para Abraão. Com essa promessa, Abraão mudou-se para Hebrom, perto dos carvalhais de Mamre. Ali, ele edificou mais um altar ao Senhor. Seu caminho estava claro. Ele não dependia de riquezas ou terras férteis, mas da fidelidade de Deus. Enquanto Ló se aproximava de Sodoma e suas perversidades, Abraão seguia seu chamado com confiança. A decisão de Ló de se estabelecer próximo a Sodoma logo trouxe consequências desastrosas. Naquele tempo, uma guerra estourou entre uma coalizão de 4 reis poderosos e 5 reis menores da região, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Os 4 reis saíram vitoriosos, saquearam as cidades derrotadas e levaram consigo prisioneiros e bens. Entre os cativos estava Ló, que foi levado junto com tudo o que possuía. Quando Abraão soube do ocorrido, ele não hesitou. Mesmo sendo um homem pacífico, percebeu que precisava agir rapidamente. Reuniu 318 de seus servos treinados, aliados de confiança, e saiu em perseguição aos invasores. Uma estratégia precisa. Dividiu seu grupo e atacou os inimigos durante a noite. A emboscada foi um sucesso. Abraão e seus homens derrotaram os reis inimigos, recuperaram tudo o que havia sido saqueado e libertaram os prisioneiros, incluindo Ló e sua família. Ao retornar da batalha, Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma, mas também por um personagem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Reconhecendo a autoridade espiritual desse sacerdote, Abraão entregou a ele o dízimo de tudo o que havia conquistado. O rei de Sodoma, por outro lado, tentou negociar com Abraão, oferecendo-lhe todos os bens recuperados desde que os prisioneiros fossem devolvidos. Mas Abraão recusou, declarando que não queria que ninguém dissesse que ele havia enriquecido às custas de Sodoma. Sua confiança estava unicamente em Deus, não nas riquezas de homens perversos. Ele aceitou apenas o que era devido aos seus aliados, mas não tomou nada para si. Esse episódio revelou muito sobre o caráter de Abraão. Ele não apenas demonstrou coragem e liderança ao resgatar Ló, mas também mostrou integridade ao rejeitar ganhos injustos. Além disso, o encontro com Melquisedeque foi um marco espiritual, pois aquele rei sacerdote representava uma conexão direta
entre Abraão e o Deus Altíssimo. Essa figura misteriosa seria mencionada mais tarde nas Escrituras como um tipo do sacerdócio eterno de Cristo. Depois dessa grande vitória, Deus apareceu novamente a Abraão, dizendo: "Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grandíssima." Esse lembrete divino reforçava que sua segurança e sua herança vinham diretamente do Senhor, não das posses terrenas. No entanto, havia algo que ainda inquietava o coração de Abraão. A promessa de um herdeiro ainda não havia se cumprido. Apesar das promessas grandiosas que Deus já havia feito, uma questão ainda perturbava Abraão. Ele não tinha filhos. Em uma visão, o Eterno lhe disse: "Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grandíssima." Mas Abraão, angustiado, respondeu: "Senhor, que me adianta essa promessa se continuo sem herdeiro? Meu servo Eliezer de Damasco herdará tudo o que tem." Deus então reafirmou sua palavra com ainda mais força: "Este homem não será o seu herdeiro. Um filho gerado por você será o seu herdeiro." Em seguida, levou Abraão para fora da tenda e ordenou que ele olhasse para o céu. "Conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência." Abraão creu nessa promessa, e Deus considerou isso como justiça. Foi nesse momento que a fé de Abraão se tornou o fundamento de toda a história da redenção. Mas Deus queria selar essa promessa com algo ainda mais concreto. Pediu que Abraão preparasse um sacrifício especial: um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, além de uma rolinha e um pombinho. Abraão obedeceu e dividiu os animais ao meio, como era costume em pactos da época. Quando o sol se pôs, um grande terror caiu sobre ele, e Deus revelou algo surpreendente: seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence e serão escravizados por 400 anos. Mas eu os libertarei com grande riqueza. Então, em meio à escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando entre as metades dos animais. Era o próprio Deus selando sua aliança. Ele declarou que daria a terra, desde o Egito até o Eufrates, à descendência de Abraão. Esse momento marcou um compromisso inquebrantável do Criador com seu servo. No entanto, a promessa parecia demorar, e Sarai começou a duvidar. Ela, então, tomou uma decisão ousada. Ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tivesse um filho por meio dela. Isso era um costume da época, mas não fazia parte do plano original de Deus. Abraão aceitou a sugestão e Agar engravidou. Mas essa escolha trouxe consequências dolorosas. Assim que percebeu que estava grávida, Agar começou a desprezar Sarai. Sentindo-se humilhada, Sarai confrontou Abraão, que permitiu que ela fizesse o que achasse melhor. Sarai então passou a maltratar Agar, que fugiu para o deserto. Mas ali, junto a uma fonte, um anjo do Senhor apareceu a ela dizendo: "Volte para sua senhora e se submeta a ela. Seu filho se chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento." Ele também revelou que Ismael teria uma descendência numerosa, mas viveria em conflito constante. Agar voltou e deu à luz Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Parecia que finalmente havia um herdeiro, mas Deus ainda tinha outros planos. O filho da promessa ainda não havia nascido. 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael e Abraão já estava com 99 anos. Foi então que Deus lhe apareceu novamente, trazendo uma revelação que mudaria tudo. "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança contigo e multiplicarei sobremaneira a tua descendência." Era um chamado para um compromisso ainda mais profundo. Diante dessa manifestação, Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Nesse encontro, Deus fez algo inédito, mudou o nome de seu servo. "Você não se chamará mais Abraão, mas sim Abraão, pois farei de você pai de muitas nações." O significado do nome agora refletia a grandeza da promessa divina. Mas a transformação não parou aí. "Quanto a Sarai, tua esposa, não a chamarás mais Sarai, mas Sara, pois dela nascerá um filho."
Isso parecia impossível, já que Sara tinha 90 anos e era estéril. Abraão até riu, pensando: acaso um homem de 100 anos pode gerar um filho? E Sara, com 90 anos, poderá dar à luz? Apesar da incredulidade inicial, Deus reafirmou a promessa: Sara te dará um filho e o seu nome será Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será perpétua para os seus descendentes. Deus também confirmou que abençoaria Ismael, tornando-o pai de 12 príncipes e de uma grande nação. Mas a aliança principal seria com Isaque, o filho da promessa. Como sinal dessa aliança eterna, Deus ordenou que Abraão e todos os homens da sua casa fossem circuncidados. Todo macho será circuncidado ao 8º dia de vida. Esse será o sinal da aliança entre mim e a tua descendência. Abraão obedeceu sem hesitação. No mesmo dia, ele, Ismael e todos os seus servos foram circuncidados. Esse rito simbolizava uma separação total entre o povo de Deus e as demais nações, marcando Abraão e sua descendência como escolhidos pelo Altíssimo. A vossa aliança. Pouco tempo depois, 3 visitantes misteriosos apareceram na entrada da tenda de Abraão, no calor do dia. Percebendo que eram especiais, ele correu para recebê-los, oferecendo-lhes pão, carne coalhada e leite. Eles aceitaram sua hospitalidade e, antes de partirem, um deles fez uma declaração impressionante: daqui a 1 ano voltarei e Sara terá um filho. Sara, que eu via do lado de dentro, riu em silêncio. Como poderia uma idosa gerar uma criança? Mas Deus a confrontou. Por que Sara riu? Acaso há algo impossível para o Senhor? Era o lembrete de que o tempo divino é diferente do humano. A promessa estava prestes a se cumprir. Certo dia, após a visita dos 3 homens misteriosos, Abraão caminhou com eles até um ponto elevado de onde se podia avistar Sodoma. Foi então que o Senhor revelou algo terrível. O clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o pecado deles se tornou gravíssimo. Deus desceria para ver se a maldade da cidade era tão grande quanto se ouvia. Abraão, conhecendo o caráter misericordioso do Senhor, tomou coragem para interceder. Destruirás o justo com o ímpio, se houver 50 justos? Pouparás a cidade? Deus respondeu que sim. Abraão insistiu e reduziu o número. E se forem 45, ou 40, ou 30, Deus concordava a cada nova redução. O patriarca, percebendo que talvez fossem ainda menos, ousou pedir: e se forem 20, ou 10? O Senhor respondeu: se houver 10 justos, não destruirei a cidade. Mas Abraão sabia que em Sodoma não havia sequer esse número. Ele voltou para sua tenda, enquanto os anjos desciam até Sodoma, onde Ló morava. Ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade quando viu os visitantes e os convidou para passar a noite em sua casa. Eles recusaram, mas Ló insistiu, pois sabia do perigo que corriam ali. Mais tarde, os homens da cidade cercaram sua casa e exigiram que os visitantes fossem entregues a eles para práticas perversas. Ló, desesperado, tentou protegê-los, chegando até a oferecer suas filhas para evitar que tocassem nos estrangeiros. Mas os homens de Sodoma se enfureceram e tentaram invadir a casa à força. Nesse momento, os anjos intervieram. Puxaram Ló para dentro e feriram os homens com cegueira, impedindo-os de encontrar a porta. Então ordenaram: pegue sua família e saia daqui. Vamos destruir esta cidade, pois o clamor contra ela chegou ao Senhor. Mas os genros de Ló zombaram da advertência e recusaram-se a ir. Ao amanhecer, os anjos arrastaram Ló, sua esposa e suas filhas para fora da cidade, pois estavam demorando. A ordem foi clara: fujam e não olhem para trás. Ló pediu permissão para se refugiar em uma cidade menor chamada Suar. Assim que ele chegou, fogo e enxofre começaram a cair do céu, consumindo completamente Sodoma e Gomorra. Mas sua esposa, desobedecendo a ordem, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. De longe, Abraão viu a fumaça subindo como a de uma grande fornalha. Deus havia cumprido sua sentença sobre aquela terra corrompida, mas teve misericórdia de Ló por causa da intercessão de Abraão. Assustado com a destruição e temendo pelo futuro,
Ló deixou Zoar e se refugiou com suas filhas em uma caverna nas montanhas. O medo e a falta de perspectiva fizeram suas filhas tomarem uma decisão terrível. Embebedaram o pai e tiveram filhos com ele. A mais velha deu à luz a Moabe, ancestral dos moabitas, e a mais nova teve Benami, pai dos amonitas. Esse evento selou o destino de dois povos que mais tarde seriam inimigos de Israel. Enquanto isso, Abraão permanecia em Canaã, aguardando a realização da maior promessa de Deus. O tempo passou e Sara, já idosa, finalmente viu a promessa se cumprir. Como Deus havia dito, no tempo determinado, ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão. O menino foi chamado de Isaque, que significa riso, pois Sara havia rido quando ouviu que teria um filho na velhice. Abraão, fiel à aliança, circuncidou Isaque ao 8º dia, conforme Deus ordenara. Agora, a casa de Abraão tinha um herdeiro legítimo e a alegria tomou conta do acampamento. À medida que Isaque crescia, Ismael, filho de Agar, começou a zombar dele. Sara percebeu essa rivalidade e ficou indignada. Ela exigiu que Abraão andasse embora Agar e Ismael, pois não queria que o filho da serva compartilhasse a herança com Isaque. Esse pedido entristeceu Abraão profundamente, pois, apesar das circunstâncias, Ismael ainda era seu filho. Mas Deus interveio e disse: atenda ao pedido de Sara. Em Isaque será chamada a tua descendência. Mas não se preocupe com Ismael, pois eu também farei dele uma grande nação, pois ele é teu filho. Na manhã seguinte, Abraão separou pão e um cantil de água, entregou-os a Agar e a despediu. Ela e Ismael vaguearam pelo deserto de Berseba até que a água acabou. Sem forças, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se, pois não suportava vê-lo morrer. Em desespero começou a chorar, mas Deus ouviu o clamor do menino e enviou um anjo que lhe disse: Agar, não temas, Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, pega-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. De repente, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Ela correu, encheu o cantil e deu de beber a Ismael. A partir daquele momento, o menino cresceu forte no deserto, tornando-se um hábil arqueiro. Ele viveu na região de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Assim, a descendência de Ismael começou a se formar, cumprindo a promessa de Deus de que ele daria origem a um grande povo. Enquanto isso, Abraão seguia sua vida em Canaã, fortalecendo suas alianças. O rei Abimeleque, percebendo que Deus estava com ele, propôs um pacto de paz. Abraão aceitou e fez um acordo em Berseba, onde plantou uma tamargueira e invocou o nome do Senhor. Ele continuou vivendo na terra como peregrino, esperando o próximo capítulo da promessa divina se cumprir. O nascimento de Isaque marcou uma mudança crucial na história da humanidade. Ele não era apenas um filho esperado, mas a semente da aliança eterna entre Deus e Abraão. No entanto, essa história estava longe de acabar. Deus ainda queria testar a fé do patriarca de uma maneira que mudaria tudo. O tempo passou. Isaque cresceu sob o olhar atento de seus pais. Ele era o filho da promessa, o herdeiro que carregaria o legado de Abraão. No entanto, um dia, Deus colocou Abraão à prova com um pedido impensável. Toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, a Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A ordem era devastadora. O filho pelo qual Abraão havia esperado por 25 anos deveria ser sacrificado como uma oferta ao Senhor. Sem hesitar, Abraão levantou-se cedo, preparou a lenha e partiu com Isaque e 2 servos rumo ao local indicado. A jornada durou 3 dias. Ao avistar o monte à distância, Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos adorar e voltaremos a vocês. Mesmo diante da prova mais difícil de sua vida, Abraão acreditava que Deus poderia restaurar seu filho. Isaque, carregando a lenha do sacrifício, notou algo estranho e perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Com fé inabalável,
Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ao chegarem ao topo do monte, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha e, com lágrimas contidas, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Quando estendeu a mão para pegar a faca e imolar seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, ofegante e aliviado, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele pegou o animal e o ofereceu no lugar de Isaque. Naquele momento, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, pois ali Deus mostrou sua fidelidade. Bom, o anjo do Senhor falou novamente, reafirmando a promessa: Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, eu te abençoarei grandemente. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque obedeceste à minha voz. Abraão desceu do monte com Isaque e voltou para Bérseba, onde permaneceu. Esse episódio marcou a maior prova de fé da história bíblica. Abraão demonstrou que confiava plenamente em Deus, até mesmo diante do sacrifício mais doloroso. Além disso, esse evento apontava para algo muito maior no futuro: o sacrifício de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus oferecido pelo Pai em favor da humanidade. Depois dessa aprovação, a vida de Abraão seguiu adiante. Mas os anos passaram e Sara estava prestes a partir. Uma nova fase na história da promessa estava chegando. O tempo passou e Sara, a esposa fiel de Abraão, chegou ao fim de sua jornada. Ela faleceu aos 127 anos em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Sua morte trouxe grande tristeza a Abraão, que chorou por ela e guardou luto. Mas ele sabia que precisava garantir um sepultamento digno para sua esposa. Então, buscou um local definitivo para enterrá-la. Como estrangeiro naquela terra, Abraão não possuía nenhuma propriedade. Então, foi até os hititas e pediu para comprar um pedaço de terra. Os hititas reconheceram Abraão como um príncipe de Deus e ofereceram a ele qualquer sepultura gratuitamente. No entanto, Abraão insistiu em pagar, para que fosse um direito legítimo seu. Ele escolheu a caverna de Machpelá, pertencente a Efron, filho de Zoar. Depois de uma negociação, Abraão pagou 400 peças de prata, selando a compra diante de testemunhas. Assim, Sara foi sepultada naquele local que se tornaria o túmulo da família patriarcal. Esse ato não foi apenas um enterro, mas uma afirmação de que Canaã era de fato a terra prometida para sua descendência. Com o tempo, Abraão percebeu que precisava garantir a continuidade da promessa divina. Seu filho Isaque já estava em idade de se casar, mas não podia se unir a uma mulher cananeia. O patriarca chamou seu servo mais antigo e fez com que ele jurasse, colocando a mão sobre sua coxa, que buscaria uma esposa para Isaque entre os seus parentes na Mesopotâmia. O servo partiu em uma longa jornada, levando 10 camelos carregados de presentes. Ao chegar à cidade de Naor, ele parou junto a um poço e orou ao Senhor: Deus de meu senhor Abraão, faz com que minha missão seja bem-sucedida, que a moça a quem eu pedir água para beber, e que também oferecer água para os camelos, seja escolhida. Antes mesmo de terminar sua oração, Rebeca, neta de Naor, apareceu com um cântaro. Quando o servo pediu água, ela respondeu exatamente como ele havia orado: Beba e darei também aos teus camelos. O servo ficou maravilhado e lhe deu presentes de ouro. Ele então perguntou sobre sua família e, ao saber que ela era parente de Abraão, louvou a Deus. Rebeca correu para contar tudo à sua família e seu irmão Labão veio recebê-lo com hospitalidade. O servo explicou a missão que Abraão lhe confiara e como Deus havia guiado tudo. Labão e Betuel reconheceram que aquilo vinha do Senhor e permitiram que Rebeca fosse com ele. Na manhã seguinte, a família quis que Rebeca ficasse mais tempo, mas o servo insistiu para partir imediatamente. Eles então perguntaram à moça se ela queria ir, e ela respondeu: Sim, irei. E ela respondeu: Sim, irei. Rebeca partiu com suas servas e viajou até Canaã. Ao chegar, avistou Isaque meditando no campo.
Quando soube que era ele, desceu do camelo e se cobriu com o véu. Isaque recebeu Rebeca e a tomou por esposa, sendo consolado após a morte de sua mãe, Sara. O casamento de Isaque e Rebeca não foi apenas uma união, mas o cumprimento de uma promessa divina. Agora, a aliança de Deus com Abraão passaria para a próxima geração. Mas antes, a jornada do patriarca ainda precisava ser concluída. Com a vida seguindo seu curso, Abraão tomou uma nova esposa chamada Quetura, com quem teve vários filhos: Sinã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Seus descendentes deram origem a diversos povos, incluindo os midianitas, que mais tarde teriam grande influência na história de Israel. No entanto, Abraão sabia que a aliança de Deus estava sobre Isaque. E para evitar disputas, distribuiu presentes aos filhos de Quetura e os enviou para o leste, longe de Isaque. Esse ato assegurava que Isaque seria o único herdeiro da promessa divina. A essa altura, Abraão já era um homem muito idoso. Ele viveu 175 anos, uma vida longa e cheia de experiências marcantes. Havia começado sua jornada em Ur dos Caldeus, passado por inúmeros desafios, recebido a promessa divina, experimentado a provisão de Deus e visto seu filho da promessa nascer. Seu legado era imenso. Quando chegou o tempo determinado, Abraão morreu em boa velhice, cheio de dias, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael, que antes estavam separados, se reuniram para sepultá-lo. Eles o enterraram na caverna de Macpela, ao lado de Sera. Esse foi o mesmo lugar que Abraão havia comprado anos antes, garantindo que sua família tivesse um túmulo em Canaã. Mesmo na morte, ele permaneceu na terra da promessa, reforçando que sua descendência herdaria aquela região para sempre. Após sua morte, a bênção do Senhor foi passada para Isaque, que habitou próximo a Beer-Lai-Roi. Enquanto isso, Ismael também cumpriu sua profecia, tornando-se pai de 12 príncipes, cada um dando origem a uma tribo. Ele viveu 137 anos, e seus descendentes se espalharam pelo deserto, formando os ismaelitas, um povo que teria papel significativo nas histórias futuras. O nome de Abraão, no entanto, não desapareceu com sua morte. Pelo contrário, tornou-se o maior símbolo de fé da história. Sua vida foi lembrada por profetas, reis e até mesmo pelo próprio Jesus Cristo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirmou que Abraão é o pai de todos os que creem, pois sua justiça veio pela fé antes mesmo da lei de Moisés existir. A jornada de Abraão não foi apenas a história de um homem, mas o início de um plano divino que se estenderia por gerações. Deus prometeu que, por meio dele, todas as nações seriam abençoadas, e essa bênção se cumpriu plenamente quando, séculos depois, Jesus Cristo, o descendente prometido, veio ao mundo para oferecer salvação a toda a humanidade. A história de Abraão não é apenas um relato antigo. É a base da fé, da obediência e do propósito de Deus para a humanidade. Um homem comum, chamado para um destino extraordinário, que confiou na promessa divina mesmo quando tudo parecia impossível. Será que hoje ainda existe alguém com essa fé? Será que seríamos capazes de confiar em Deus a ponto de deixar tudo para trás e seguir um caminho desconhecido? Talvez você já tenha enfrentado desafios em sua vida, momentos em que tudo parecia sem saída. Abraão também teve dúvidas, falhou algumas vezes, mas nunca desistiu. Ele esperou 25 anos para ver o cumprimento da promessa. Quanto tempo estamos dispostos a esperar por algo que Deus tem para nós? O verdadeiro teste da fé não está nas bênçãos, mas na paciência, na confiança e na obediência, mesmo quando não entendemos os planos de Deus. E você, em qual momento da sua jornada está? Está esperando uma promessa se cumprir? Está enfrentando uma grande provação? Ou está no começo de um novo chamado, sem saber o que vai acontecer? Lembre-se, Deus sempre cumpre o que promete. Mas a pergunta é: você está pronto para confiar mesmo sem ver o caminho todo? Se essa história falou com você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Como a jornada de Abraão te inspira? Você teria a mesma fé que ele teve? Vamos conversar nos comentários. E se você quer continuar aprendendo sobre as grandes histórias da Bíblia e o que elas significam para nós hoje,
se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda temos muito para explorar. Abraços e fique com Deus.